Bom dia, senhor Diogo. Desculpa, esqueci de apertar o Boa liberar o tarde áudio já. aqui. Eu gostaria de fazer algumas perguntas pequenas e mais objetivas. É o seguinte: a prefeitura, entre aspas, né, ela está financiando o contrato do transporte público. Por que a frota se manteve reduzida, mesmo com essa injeção de verba que aconteceu? Vereador, boa pergunta. Nós tivemos, primeiro que são dois elementos aqui que é bom pontuar. Primeiro que a gente tem a questão da frota e a questão do número de viagens. E as viagens, vamos dizer assim, que é o que o cidadão sente na ponta. E a frota só serve para executar essa quantidade de viagens. As quantidades, o contrato prevê que quando tem ajustes de demanda, os contratados podem fazer ajustes na oferta. Contudo, a Prefeitura mudou os critérios desse ajuste para que esses ajustes atendessem condições sanitárias estabelecidas à época. Então, ou seja, as viagens não foram reduzidas numa proporção bem menor do que a quantidade de passageiros. Exatamente por conta dessa limitação que foi imposta às empresas de ajuste à oferta, que se fez esse acordo de antecipação, de compra antecipada de vales, que cabe ressaltar, os vales serão entregues para a Prefeitura utilizar esses vales no futuro. Então, apenas foi uma solução financeira e não em termos econômicos, ou seja, as empresas não vão ficar com esse dinheiro para elas, mas sim serão utilizados de alguma forma, seja pela área social da Prefeitura, ou seja, para os funcionários ao longo do tempo. Mais uma outra pergunta, muito obrigado. Esses 4 milhões, né, as concessionárias que foram repassados, não deveriam sido somente repassados se as concessionárias respeitassem o número máximo de 42 passageiros sentados e ou em pé? Por que mesmo diante dessa superlotação amplamente divulgada pelos veículos de informação, a BH Trans repassou auxílio de modo integral às empresas de ônibus? Por que ela repassou esse dinheiro integral às empresas de ônibus? O que justifica esse repasse do valor, mesmo com esse descumprimento do contrato? A análise, o acordo foi feito, vereador, embasado numa quantidade de passageiros por viagem, que é exatamente essa que o senhor colocou. Se tem mais passageiros por viagem do que na média, né, do que o valor que o senhor mesmo pontuou aí, esse valor é reduzido. Então, isso foi feito até para incentivar as empresas a ofertarem mais viagens. Só que esse número ele trata da média. Então, acho que em algumas viagens, quando esse número ultrapassa, os agentes da BH Trans vão em multa e atuam em empresa. É só porque fica difícil, para o acordo tem que se usar números médios, números gerais, para facilitar o monitoramento, mas ele foi feito seguindo exatamente essa lógica que o senhor vereador colocou. Que a gente tem aqui, né, que é 42 passageiros, 4 milhões no caso. Se for de 42 a 44, são 3 milhões. Quanto mais vai subindo, menos ajuda vai sendo dada, né, no caso. De 46 a 49, cai para 1 milhão. Exatamente. E se voltar para a quantidade que era pré-pandemia, que é acima de 49, né, que era acima de 49,99, vai a zero. Anteriormente à pandemia, esse número era por volta de 51. Só para quem nos assiste aí, o vereador está muito bem informado pelo acordo, mas só para nivelar a informação aí para quem nos assiste. Maravilha. No caso, houve essa redução, né, de 15% da frota nesse último ano, né, que a gente deu início a essa infeliz pandemia. Por que houve essa redução de frota, sendo que foi amplamente divulgado que as linhas estavam sofrendo superlotação? Isso será que não é o inverso da lógica? Se, no caso, não seria o contrário do que era para ser feito? Como eu disse, vereador, a frota serve para o número de viagens, né? Ou seja, o número de viagens caiu, a demanda caiu e o número de viagens também caiu,
mas proporcionalmente muito menor do que o necessário. Então as empresas utilizam a frota para fazer esse quantitativo de viagens. Então, ou seja, mesmo com essa redução da frota, a frota não foi um gargalo para a execução da quantidade de viagens estabelecido para o atendimento das questões sanitárias. Então, ou seja, não dizendo que essa frota, né, certamente será necessária a sua recomposição quando dá volta à normalidade, mas hoje o sistema de transporte coletivo está trabalhando aí em 50% da capacidade da demanda pré-pandemia. Então, ou seja, e a frota, ou seja, o número de viagens reduziu menos do que isso. Então é só para ter para clarificar para o senhor aí esse ponto. Tá. O senhor assumiu agora, né, em janeiro. O que a BH Trans ela está fazendo para os passageiros? O que o senhor tem agora que os transportes já estão voltando a funcionar praticamente com o horário normal, né? Já acabou essa redução. O que o senhor está fazendo para poder ter esse controle aí para repor essa frota? Bom, os horários estão voltando ao normal, mas a demanda ainda não vem voltando ao normal. Nós estamos ainda trabalhando aí com 700, 800 mil passageiros por dia. Mas as empresas são notificadas porque elas têm questões de gestão de frota que ela tem que prestar para informações da BH Trans. Então a gente faz esse monitoramento sim. Então logo seja a demanda voltando aos níveis anteriores, certamente as empresas, se elas não fizerem isso por livre e espontânea vontade, certamente elas serão aí notificadas dos termos do contrato para que recomponham a frota para o atendimento da demanda, tão logo a pandemia passe e as atividades voltem ao normal. E mesmo assim também muito se diz com relação a esse novo normal, né? Será que quando a pandemia passar, todos estivermos vacinados, se a demanda voltará a 1.200.000 passageiros, ou se ela ficará abaixo disso? Então, certamente haverá ajustes nisso para atender esse novo normal, que pode variar não apenas em termos de quantidade, mas também em termos de distribuição na cidade, né? Muitas pessoas estão trabalhando de casa, então a rotina, certamente, da cidade poderá ser diferente quando a pandemia passar. No caso, tem um número, né, de passageiros que deve ser controlado. De acordo com o decreto municipal 17.362/2020, para garantir a segurança sanitária da população, a redução da frota não vai ao desencontro da lei, do decreto? Bom, você pode repetir a pergunta, por favor, vereador? É o seguinte, é comum essa superlotação, desculpa, o número de passageiros coletivos deve ser controlado, né, nos municípios. De acordo com o decreto 17.362/2020, para garantir a segurança sanitária da população, a redução de frota não vai ao desencontro do decreto? Sim. Bom, como ressaltei, boa pergunta, vereador. Ela dá essa sensação, eu acho que essa é uma sensação sim, mas a variável mais importante que a BH Trans controla recorrentemente é o número de viagens. Então, ou seja, para a execução de um determinado número de viagens ao dia, numa determinada rede de transporte, você precisa de uma determinada frota. Então, ou seja, a variação da frota, desde que ela não acarrete descumprimento das viagens, da quantidade de viagens que atendam um decreto que o senhor mencionou muito bem, ela fica, assim, ela não precisa ser, ela pode até ser, a gente pode até querer mais viagens, pressionar por mais viagens, e assim demandar mais frota. Mas ela fica, a variável importante que é monitorada pela BH Trans nesse aspecto, por mais que a frota seja um limitador, a variável monitorada e foco da ação da BH Trans é o número de viagens. Entendi. No caso, né, a BH Trans fez 22 mil atuações em um ano.
22 mil atuações em um ano. Nenhuma multa foi paga. Será que tem como as empresas cumprirem alguma determinação ou, de repente, perder direito ao contrato, alguma situação assim, uma revisão do contrato, ou as empresas dos ônibus que descumprirem esse acordo? Será que tem como rever essa situação aí? Vereador, esse é um ponto muito importante, de fato. Não só para a gente rever o valor das multas, mas fundamentalmente é importante que nós aqui, como gestores do contrato, revejamos os processos, modernizemos a empresa para que ela consiga dar resposta mais rápida, né? Hoje nós demoramos aí 152 dias para fazer uma avaliação de multa em primeira instância, em média, e 350 e poucos dias, em média, para a segunda instância. Então, seja muito lento esse processo. A gente precisa otimizar esse processo em algum momento. Então, acho que o senhor está coberto de razão. Acho que é uma das frentes de trabalho que, tão logo eu cheguei na BH Trans, eu comecei a desenvolver com a equipe interna da empresa, também está comprometida com essas mudanças. Por favor. É isso aí. Muitíssimo obrigado aí pelas suas explicações, foram muito importantes para a gente. E, mais uma vez, aí, foi um prazer falar com o senhor. Passo agora a palavra para o próximo vereador aí. Muito obrigado.